O Zaratustra de Nietzsche e o Zaratustra dos Gatas. Primeiramente, para fins de fazer esta análise, devemos deixar de lado o fato de Friedrich Nietzsche ter sido ou não ateu. Na verdade, em seus escritos, ele se auto-intitulava ateu, mas aqui isso não importa para efeito de comparação. Pois então Nietzsche, o filósofo alemão, escreveu em sua obra Assim Falava Zaratustra a seguinte frase: Sou de ontem, e sou de hoje, mas parte de mim pertence ao amanhã, depois do amanhã, e para sempre. Já o verdadeiro Zaratustra, nos Gatas, conforme a estrofe 9 do capítulo 30 do Yasna, disse: Que estejamos entre aqueles que, a cada momento, renovam e embelezam o mundo. Muitas vezes foi afirmado que o Zaratustra de Nietzsche era apenas o porta-voz do filósofo, e que o pensamento expresso na obra, Assim Falava Zaratustra, distorceu as palavras do Zaratustra histórico. Há obviamente um pouco de verdade nessa afirmação, mas em todo caso essa é a nossa tese, isto é, de que há apenas um pouco de verdade. O espírito dos Gatas, os hinos sagrados de Zaratustra, é visível por toda parte na obra de Nietzsche, e seria mais exato, em nossa opinião, dizer que Nietzsche, com genialidade, fez a transposição da doutrina, da linguagem poética e profética de Zaratustra, bem como da jornada existencial dos Gatas, para sua época, o século XIX europeu, e para sua cultura. Querer interpretar Nietzsche sem ter compreendido completamente os Gatas de Zaratustra é especular e filosofar no vazio, às vezes até perigosamente. Pois sabemos como os nazistas tentaram se apropriar das ideias expressas na obra, Assim Falava Zaratustra, enquanto esse livro está no lado completamente oposto ao nazismo. É quase certo que o jovem Friedrich Nietzsche, nascido em 1844, conhecia bem as descobertas dos orientalistas que encheram seu tempo de entusiasmo. Ele tinha 17 anos quando em 1861 o orientalista alemão Martin Haug, pegando a tocha acesa pelo estudioso francês Anquetil du Perron, isolou os textos dos Gatas do restante do Avesta e os traduziu. Os estudos filológicos em geral e o orientalismo em particular estavam muito em voga na Alemanha, e foi nesse clima que o jovem Friedrich Nietzsche escolheu a carreira de filólogo. Durante seus estudos em clássicos, ele inevitavelmente se familiarizou com a civilização persa, pela qual demonstrou grande admiração. Sobretudo, ele se fascinava pela espiritualidade que reinava naquele imenso império, o de Zaratustra. Nesse sentido, em uma de suas notas escritas em 1871, Nietzsche disse, com um pouco de pesar: Se Dario, o rei persa, tivesse conseguido consolidar seu poder na Grécia, esse país helênico teria sido zoroastrista. Foi na obra A Gaia Ciência, publicada em 1882, que Nietzsche usou pela primeira vez o nome Zaratustra, em vez do então comum nome Zoroastro. O nome Zaratustra ainda estava confinado aos círculos orientalistas. Essa escolha é significativa na medida em que nos diz que Nietzsche, além do Zoroastro retratado pelas fontes greco-romanas e cristãs, quer encontrar também o Zaratustra original, aquele que sua época descobre nos Gatas, os hinos sagrados. 3.500 anos antes de Nietzsche anunciar a morte de Deus, Zaratustra, nos Gatas, anunciou a morte dos deuses, daqueles deuses imaginários e vingativos dos arianos que saciavam sua sede de sangue com sacrifícios de animais. É para salvar a alma da terra e levá-la até a felicidade que Zaratustra se levanta contra aqueles daevas, aqueles deuses antigos que se tornariam demônios na religião iraniana posterior. É para salvar a alma da terra que Zaratustra se volta contra aqueles sacerdotes mentirosos e enganadores. Para o Zaratustra dos Gatas, não há outro Deus senão Ahura Mazda, essa força criadora que faz evoluir constantemente o mundo para a perfeição. Por sua vez, o Deus cuja morte Nietzsche anuncia, não é o Deus de Zaratustra. Nietzsche anuncia a morte do Deus da Igreja, aquela Igreja que separou Deus de sua criação, e que inventou o pecado original para obrigar a humanidade à resignação. É esse Deus que morreu de acordo com o pensamento de Nietzsche. Para esse filósofo alemão, o homem agora estaria livre do fardo do pecado original. O filósofo Nietzsche se expressa pela boca de seu Zaratustra assim: Blasfemar contra Deus já foi a pior blasfêmia, mas Deus está morto e com ele esses blasfemadores. A partir de agora, o crime mais terrível é blasfemar contra a terra. Nietzsche aqui se junta ao Zaratustra dos Gatas,
que no capítulo 29 do Yasna relata o lamento da alma da terra. O deus dos gatas, Ahura Mazda, não condena o homem à resignação e não o divide entre o céu e a terra. Pelo contrário, Ahura Mazda faz do ser humano um parceiro na criação do mundo, e faz com que ele tenha o dever de tornar a alma da terra feliz. Uma outra noção fundamental que Nietzsche coloca na boca de Zaratustra em sua obra é a de super-humano. Eu vos ensino o super-humano. O homem existe apenas para ser superado. O super-humano é o sentido da terra. Que vossa vontade diga, possa o super-humano se tornar o sentido da terra. Eu vos imploro, ó meus irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis naqueles que vos falam de esperança supramundana. Conscientemente ou não, eles são envenenadores. Esse conceito de super-humano se junta a um tema essencial dos gatas, o da evolução do mundo e, em particular, da consciência, que tende constantemente para a perfeição, chamada nos gatas de Urvatat, uma perfeição que ao final nos fará perceber que não somos mais as criaturas que éramos nesta terra, mas sim criadores capazes de autocriação eterna, ou seja, super-humanos que alcançaram a imortalidade, que nos gatas é chamada de Ameretat. Portanto, o super-humano não é o fascista nazista que alguns queriam ver, nem um super-homem, mas um homem ou uma mulher que ultrapassou em sua consciência a noção de bem e mal para se tornar um humano criativo e mesmo autocriador. O eterno retorno, conceito nietzschiano que se presta a várias interpretações, pode ser comparado com a ideia zoroastrista de que a vida após a morte é determinada pelas impressões que a consciência recebeu durante a vida terrena, como resultado de nossos pensamentos, de nossas palavras e ações. Assim, a vida como a vivemos será revivida durante a jornada evolutiva de nossa consciência até a purificação dos elementos do mal que a intoxicam. É uma filosofia do devir, um devir alegre e esperançoso. É o que podemos ler numa passagem da obra, Assim Falava Zaratustra, a qual diz: Se esse pensamento tomasse forma em você, talvez o transformasse, mas talvez também o aniquilasse. A pergunta, você quer isso de novo e inúmeras vezes? Essa pergunta, em suma, pairaria sobre todas as suas ações com um peso tremendo. Como você teria que amar a vida? Como você teria que amar a si mesmo? Para não desejar nada mais do que esta confirmação suprema e eterna. Mas se Nietzsche reconhece em Zaratustra um alter ego, isso não o impede de culpá-lo por seu mais fatal dos erros, a saber, a criação da moralidade. Em sua obra Ecce Homo, Nietzsche escreveu sobre aquilo que ele considera o suposto erro de Zaratustra. Eles não me perguntaram, deveriam ter me perguntado o que exatamente significa em minha boca, a do primeiro imoralista, o nome de Zaratustra, porque o que faz a formidável singularidade desse persa na história é justamente o oposto. Zaratustra é o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira engrenagem motora das coisas, a tradução da moral em linguagem metafísica, como força, causa, fim em si mesma, é obra sua. Nietzsche continua. Mas esta pergunta basicamente já forneceria a resposta. Foi Zaratustra quem criou o mais fatal dos erros, a moralidade. Portanto, ele deve ser também o primeiro a reconhecer esse erro. Não só ele tem aqui uma experiência mais longa e maior do que qualquer outro pensador. Toda a história é certamente a refutação experimental do princípio da chamada ordem moral do mundo. Mais importante, Zaratustra é mais verdadeiro do que qualquer outro pensador. E Nietzsche conclui dizendo: Sua doutrina, e só ela, inclui a veracidade como virtude suprema, ou seja, o oposto da covardia do idealista, que foge da realidade. Zaratustra tem mais audácia inata do que todos os pensadores juntos. Dizer a verdade e atirar bem, com arco e flecha, é a virtude persa. Compreendes-me? A autossuperação da moral pela veracidade, a autossuperação do moralista em seu contrário, em mim, eis o que o nome de Zaratustra significa em minha boca. A missão do Zaratustra de Nietzsche, portanto, é corrigir esse suposto erro fatal cometido pelo Zaratustra dos gatas. Mas como expulsar essa moralidade sem que a não-moralidade se torne, por sua vez, outra moral? O Zaratustra de Nietzsche quer libertar o homem de Deus, mas e o diabo? Na moralidade do Zaratustra dos gatas, o bem, durante sua trajetória evolutiva, deve necessariamente prevalecer sobre o mal. Por outro lado, na não-moralidade do Zaratustra de Nietzsche,
O bem é tudo que desperta no homem a vontade de poder, e o mal tudo que surge da fraqueza. Ainda é necessário saber o que se entende por vontade de poder, esse conceito que aparece na obra de Nietzsche. Aqui nós propomos identificar essa vontade de poder com o autodomínio, chamado de Rachatra nos Gatas de Zaratustra. Rachatra, esse atributo de Ahura Mazda, implica poder, mas também vontade de exercer esse poder. Na verdade, nada é mais difícil e ao mesmo tempo gratificante do que o poder que se exerce sobre si mesmo. Rachatra pode ser também uma das qualidades fundamentais do super-humano da obra, assim falava Zaratustra de Nietzsche. E para o Zaratustra dos Gatas, Rachatra é o único poder verdadeiro que existe, o qual emana de Ahura Mazda. Em conclusão, podemos dizer que o Zaratustra dos Gatas e o Zaratustra de Nietzsche podem ser entendidos como os porta-vozes de um mesmo pensamento, mas aplicados a duas épocas e a duas culturas diferentes. O primeiro viveu mais de 3.700 anos nos altos planaltos do Irã, dentro de uma cultura próxima à Terra, mas povoada por deuses, contra os quais aquele Zaratustra teve que lutar. O segundo Zaratustra surgiu há pouco mais de um século na Alemanha, dentro de uma cultura germânica industrial onde reinava um Deus muito distante daquele que Jesus Cristo havia anunciado quase 2000 anos antes.